Boa tarde, meus irmãos, tudo bem? Olha, nesse vídeo eu vou falar com vocês o que você é para Deus e como Deus te vê, como o que você é para Deus também, e isso comparado ao que você tenta parecer para Deus ou para as outras pessoas. O primeiro tópico que eu vou pegar vai ser o que você é para Deus, como Deus te vê e como ele te enxerga. Você para Deus é filho amado, é filho escolhido, é um filho redimido. Calma aí que eu vou acender a luz rapidinho. Eu vou fazer sem luz mesmo. Você é um filho escolhido, você é filho dele, adotado e redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E também tem aquele velho ditado, não sei, aquela frase popular que diz que o diabo te chama pelo seu pecado e que Deus te chama pelo seu nome. Ou seja, você antes era um pecador e o diabo insiste em te chamar por esse pecado, te lembrando de quem você era antes de Jesus Cristo. Mas Deus te chama pelo nome, ainda assim. Como, por exemplo, Maria Madalena. Não sei se isso está na Bíblia, acredito que não, mas você pode ver na série do The Chosen, que eu gosto muito de ver, inclusive, que na série, Maria Madalena foi o primeiro milagre que Jesus fez no livro de Marcos, que foi expulsar um endemoniado ou um espírito imundo, que foi de Maria Madalena. Madalena era conhecida por estar possuída por 7 demônios e ela era meio que largada, vivia em bares, digamos assim, como se fosse no mundo de hoje. Jesus foi lá e libertou ela desses 7 demônios. E aí, as pessoas que eram do mundo que Maria vivia, quando ela era pecadora, insistiam em chamar ela de Lilith, que era o nome que era dado a ela. Mas Jesus a chamou de Maria. Ou seja, vou dar um exemplo, se você mente, o diabo ainda vai te chamar de mentiroso, porque esse é o papel dele. Satanás, traduzido no hebraico, significa acusador. Então, o acusador vai te acusar pelo que você fazia ou pelo pecado que você ainda está lutando para ser liberto. O pecado que Jesus Cristo te deu a chance de ser liberto. Mas Deus vai te chamar pelo seu nome. Agora, a segunda coisa que eu quero retratar aqui é o que você é em Deus. Quando você está nele, quando você está na presença dele, o que você é, o que você deixa de ser do que você era na sua vida de pecados para o que você é agora na sua vida em santidade. Primeiro, não está aqui, mas eu queria lembrar vocês de que uma vida em santidade não é uma pessoa que não é santa, mas uma pessoa que ela está sempre arrependida e está sempre procurando mudanças de vida para mudança em Cristo. Ou seja, uma pessoa que só tem remorso e não se arrependeu, porque são duas coisas diferentes. Uma pessoa que tem remorso, ela peca, como se ela estivesse numa estrada, ela freia, para, fica triste e continua essa mesma estrada. A pessoa que se arrependeu de verdade, ela freia nessa mesma estrada, para, fica triste também, mas ela muda de direção. Ou seja, o remorso é um sentimento dado pelo mundo e pelo pecado dado por Satanás. O remorso levou Judas ao suicídio, mas o arrependimento, quando você muda de direção, não é um sentimento, é uma decisão. O arrependimento genuíno, quando é de coração, dado pelo Espírito Santo e por Deus, ele conduz à vida eterna. O remorso, à morte. Como o arrependimento gerou a Pedro. A gente pode ver a continuação dele em Atos. A gente tem mais ou menos 4 coisas que eu separei aqui. Tem infinitas mais coisas que a gente é em Deus. A primeira delas é que a gente é nova criatura quando está em Deus. Ou seja, tudo que a gente fazia quando era do mundo, tudo que a gente fazia antes de se converter, antes de ser escolhido por Deus, porque não somos nós que escolhemos Deus, é Deus que escolhe a gente. Ou seja, a gente é nova criatura. A gente deixa o velho homem, toma nossa cruz, luta e crucifica nossa carne diariamente e segue a Cristo. Ou seja, somos novas pessoas. Segunda coisa que a gente é santificado, ou seja, a gente agora não
tá mais sendo como um brinquedo para Satanás que brincava de gato e rato com a gente. A gente agora tem a opção de seguir Jesus e de ter a decisão de não seguir o pecado que a gente antigamente seguia. Agora a gente é livre, ou seja, não livre no mundo de hoje, mas a gente não está mais preso no nosso pecado, não está mais aprisionado no nosso pecado. Vou dar o exemplo que antes de Jesus ser crucificado, eles comemoravam a Páscoa no judaísmo. E a Páscoa, ou até hoje, eu não sei mais ou menos como é que funciona, a Páscoa antigamente, da crucificação de Jesus, ela significava e celebrava a liberdade do povo de Israel da escravidão do Egito. Então eles comemoravam isso. O povo judeu comemorava a liberdade que Deus tinha dado a eles, através de Moisés, a liberdade do povo do Egito. Lá daquela história lá de Êxodo que Moisés fugiu do faraó. Só que depois da crucificação de Jesus, a gente começou a comemorar a Páscoa, não como liberdade da escravidão do Egito, mas como a liberdade da escravidão do pecado que o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos libertou. Ou seja, foi pela cruz que a gente hoje é liberto e tem o direito de ser liberto dos nossos pecados. E a gente também gostaria de retratar aqui que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, antigamente você não tinha o Espírito Santo. Antes de Jesus, você não tinha o Espírito Santo. Mas quando Jesus foi crucificado, ele mesmo disse que deixou para a gente o Espírito Consolador. Ou seja, todos nós que declaramos em voz alta que somos batizados, que somos nova criatura em Cristo, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, nós temos Jesus o tempo todo conosco, no nosso próprio corpo. Eu gostaria aqui de, para finalizar, retratar dois versículos que queria trazer para vocês. O primeiro diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas que o velho homem já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, as coisas que você fez antes de Jesus Cristo, você não tem que ficar lembrando, não tem que querer, até mesmo querer viver de novo, porque você já não é mais aquela pessoa. E Satanás vai fazer de tudo para fazer com que você se sinta triste e até mesmo queira voltar àquela vida que você levava antes. Mas diz aqui nesse versículo que você é nova criatura e que Deus fez tudo novo na sua vida a partir daquele momento. Tem uma passagem em João, capítulo 3, nesse evangelho, que Jesus está falando com um rabino e o rabino pergunta para ele como é que pode nascer de novo. E Jesus diz que em verdade vos digo que só aquele que nascer de novo no espírito tem direito ao reino de Deus. Ou seja, se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não está abrindo mão desse velho homem, Jesus mesmo diz que você não pode entrar no reino dos céus, porque tudo que nasce da carne é carne, tudo que nasce do espírito é espírito, assim disse Jesus. O segundo versículo era Efésios capítulo 6, creio que versículo 10, se eu não me engano, que Paulo diz à igreja de Éfeso: revesti-vos, portanto, pela armadura de Deus. Ele fala da armadura de Deus, que são o capacete da salvação, a couraça da justiça, o sapato do evangelho, o cinturão da verdade, a espada do espírito e o escudo da fé. Ou seja, para a gente revestir a gente com a armadura que Deus nos dá, que com essa armadura a gente consegue combater contra as trevas. Ou seja, em Cristo também a gente somos guerreiros do reino dos céus aqui na terra. Nós somos soldados de Deus aqui na terra. E ele é o nosso general, digamos assim. Jesus é o general dos generais. Então, é isso, meus irmãos. Oro por vocês. Acredito e espero que vocês tenham absorvido a palavra de